Olá, estamos aqui para a nossa sexta aula de Fundamentos e Metodologia do Ensino de Jovens e Adultos, da Educação de Jovens e Adultos, da EJA. Na aula anterior nós tivemos uma aula com um texto de Paulo Freire e hoje nós vamos ver um texto sobre Paulo Freire, tá? Paulo Freire, Ética e Pedagogia. Esta também é a nossa última aula antes da prova. Na próxima aula, próxima semana, nós teremos prova dessa disciplina, né? A prova será EAD, ela será aberta para vocês em torno de 18 horas e vocês terão que postar ela ou terminar ela até 23h59 do mesmo dia, da mesma noite, né? Eu estarei à disposição de vocês no Meet a partir das 19 horas, das 19 às 20 horas, então abram a prova, deem uma olhada e qualquer dúvida eu estarei lá no Meet. O Meet eu vou repassar através do Ava aqui, né? O link do Meet. Para resumir esta aula de hoje, eu resolvi ler a introdução do texto, porque se eu tentar falar sobre, não vou conseguir a riqueza que a autora do texto, que é a professora doutora Maria de Fátima Josgrilbert, né, diretora da Faculdade Mag Sul de Ponta Porã, no Mato Grosso, o que ela escreveu, eu não consigo traduzir melhor do que ela escreveu, de tão rica que é a introdução. Nesse texto ela faz uma análise da ética e da pedagogia do Paulo Freire na educação de jovens e adultos, a partir do conceito de ética de Henrique Dussel, que é um filósofo latino-americano, argentino, mas que desenvolveu todos os estudos dele no México. Ele é da filosofia da libertação latino-americana, dos principais filósofos, ok? Então ela começa o texto falando em ler e escrever, que ler e escrever não são suficientes para perfilar a plenitude da cidadania. É uma frase do Paulo Freire. Ela diz assim: como diretora de um curso superior que se propõe a participar do programa de alfabetização solidária, percebi a importância do movimento como uma possibilidade de construção e resgate da cidadania por uma parcela da população que não teve acesso à escola no momento devido da infância. Essa participação tornou-se o eixo norteador do estágio da faculdade, oportunizando também à população local a oportunidade de ler e escrever e a participação de acadêmicos no projeto. Para consolidar esta tarefa, a equipe da faculdade percebeu que precisaria conduzir seus acadêmicos a estudar sobre a temática, não só no campo da alfabetização, mas principalmente frente aos valores. Por isso, o texto trata da ética. Também em relação às legislações de ensino e à formação da cidadania. Nesse caminhar, encontramos Paulo Freire e sua proposta de alfabetização, que atende a todos estes pressupostos que desejávamos atingir. Quais pressupostos? Valores, legislação de ensino e formação para a cidadania e alfabetização. Paulo Freire. O estudo de sua proposta gera reflexões sobre seus pensamentos e afirmações, em um movimento espiralado que leva a repensar, tendo como ponto de partida a vida humana individual, dentro de uma comunidade, de uma cultura em convivência com o outro. Fica perceptível
que todos que tiveram e têm conhecimento de seus propósitos, tem que conhecer a proposta e os propósitos de Paulo Freire, refletem sobre os seus. Então, quem tem conhecimento dos propósitos de Paulo Freire, reflete sobre os seus propósitos, assumindo uma postura menos ingênua e mais consciente diante da educação de jovens e adultos. Orgulho-me que tenha sido um brasileiro a criar uma pedagogia tão paradoxalmente simples, que desvela de forma ainda mais singela algo tão imenso e profundo: a importância da vida humana e o valor do outro no processo pedagógico. Freire nos ensina a olhar o outro, olhando para nós mesmos. Assim que professores e professoras precisam conhecer suas propostas, acredito que professores e professoras precisam conhecer suas propostas, ao mesmo tempo em que precisam combater o modelo excludente e discriminatório que ainda temos. Entretanto, de tudo que foi lido, que redesenha sua proposta ética, destaca-se uma passagem da Pedagogia da Esperança, na qual desvela o seu lado humano íntimo, assumindo e suplantando sua própria dor. Paulo Freire diz o seguinte: foi assim que, numa tarde chuvosa no Recife, céu escuro, cor de chumbo, fui a Jaboatão à procura de minha infância. Tive diante de mim, como numa tela, meu pai morrendo, minha mãe estupefata, a família perdendo-se em dor. Naquela tarde chuvosa, de verdura intensa, de céu chumbo, de chão molhado, eu descobri a trama da minha dor. Percebi sua razão de ser. E aí o que ela escreve aqui depois, que é interessantíssimo e nos joga ao texto da aula anterior? A volta a Jaboatão, os dias chuvosos, a lembrança da morte paterna, uma revelação que explica o momento difícil de sua vida. Conscientemente, ao desvendar as teias de como os fatos ocorreram, reconstrói a sua história de vida. Faz a releitura do mundo, é o que ele nos ensina no outro texto, né? Sob uma nova percepção. Esse encontrar com o seu interior, a análise e reflexão sobre o problema vivido, demonstram como são importantes o processo de autoconhecimento e o repensar para a educação. Esse texto evidencia que ele, ao conhecer seu interior, podia entender melhor o interior do outro. Ao retroceder na sua história, revisava o que já havia feito, refletia e, a partir de suas próprias construções, podia redimensionar o seu caminhar. E aí ela traz um trecho do Dussel, que é o teórico que eles utilizam para analisar Paulo Freire, para estudar Paulo Freire. E o Dussel diz o seguinte de Paulo Freire: comparados com Paulo Freire, olha o que ele fala de nós, os psicopedagogos e os psicanalistas são, primeiramente, cognitivistas, porque se preocupam com a inteligência teórica ou moral, ou com a consciência como mediação da patologia. São também consciencialistas, enquanto não desenvolvem uma teoria dialógica, linguística. São individualistas, enquanto tratam de uma relação de pedagogo individual
com os educandos individualmente, embora em grupo. Mas principalmente são ingênuos, enquanto não procuram transformar a realidade contextual, nem promover uma consciência ético-crítica no educando, que é a empreitada educativa de Paulo Freire. Desenvolver uma consciência ético-crítica. Na verdade, o que Dussel demonstra é que a linha pedagógica de Freire é a única, que através da conscientização oportuniza o surgimento de um pensamento ético-crítico, como eixo condutor do processo educativo. Por isso, eu convido você a dar continuidade ao texto e estudar, que a proposta de estudo desse texto é refletir sobre Paulo Freire como professor criador de um método para a educação de jovens e adultos e como ser humano solidário ao outro, refletindo sobre sua postura ética, analisando a coerência da sua teoria com sua praxis, verificando principalmente sua preocupação com a vida dos mais massacrados pelo sistema. Aqueles que sofrem injustiças, exclusões, discriminações, dominações, os oprimidos, utilizando as palavras de Freire, aqueles que não têm ou não tiveram acesso à escola no momento devido. E a prova vai ter como base esse texto e o da aula anterior. Beleza?